aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Seguinte, hein? Bomba em Madrid nesta terça-feira. Rádio Marca cravando a informação de que o Real Madrid já escolheu o seu alvo prioritário para substituir Carlo Ancelotti a partir da próxima temporada como treinador do clube, né? A partir do meio de 2024. E o nome que a equipe merengue escolheu é Xabi Alonso, treinador espanhol de 41 anos que vem fazendo um sucesso danado com o Bayer Leverkusen, é considerado um dos prodígios, já pela pouca idade, dentro do cenário de treinadores aqui na Europa, deve despertar uma briga boa de grandes tubarões para tentar a sua contratação, só que o Real Madrid tomando já o primeiro passo neste primeiro momento da temporada, né? Estamos só começando a temporada 2023-2024 e o Real Madrid parece que já está tomando passos e se precavendo para tentar contratar um treinador de alto gabarito para assumir na próxima temporada, né? O Xabi Alonso que vem fazendo uma campanha extraordinária dentro da Bundesliga, brigando na liderança com o Bayern de Munique, e mais do que isso, fazendo um time jogar talvez um dos estilos de jogo mais chamativos, mais atrativos deste momento do futebol europeu. A ideia deste vídeo aqui é contar um pouquinho para vocês qual é o background do Xabi Alonso e fazer essa análise junto com vocês, trocar essa ideia de como ele, como jogador, consegue transportar toda a sua experiência agora como treinador, falar um pouquinho do início da trajetória dele como treinador também e fazer uma análise desse Bayer Leverkusen. Será que as ideias de jogo de Xabi Alonso se encaixam bem na filosofia do Real Madrid? Tudo isso a gente vai falar neste vídeo e, portanto, eu conto com o like de vocês, quanto também com os comentários. Muitos torcedores do Real Madrid vão chegar por aqui, já se inscrevem no canal e já deixam o comentário. Vocês acham que ele é o treinador ideal? Será que outras equipes e outros torcedores que vão chegar por aqui também não gostariam de contar com o Xabi Alonso para o seu time na próxima temporada? Tudo isso a gente vai falar neste vídeo agora. Chega deixando o like. Para mim, tá? Já vou dar a minha opinião sem papas na língua. O Real Madrid acerta e muito ao se antecipar ao mercado, né? Ou pelo menos a segunda metade da temporada, e já encaminhar ou apalavrar, ou pelo menos já sondar de uma forma mais incisiva esta contratação, porque faz muito sentido para o Real Madrid, por diversos fatores. Primeiro, porque o Xabi Alonso é espanhol e tem uma história muito vitoriosa dentro da seleção espanhola e dentro do próprio Real Madrid. 2 Eurocopas no currículo, campeão da Copa do Mundo com a Espanha, ídolo de uma geração, campeão do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, um cara acima da média dentro da sua posição, inteligentíssimo e sempre muito eficaz e elogiado por todos os treinadores que ele teve durante a carreira. Então, o Real Madrid, contratando o Xabi Alonso, ele já se precavê de qualquer crítica, porque ele tem as costas largas dentro do futebol espanhol, a imprensa adoraria esta contratação, os torcedores adorariam essa contratação e, mais do que isso, traz um cara jovem com excelentes ideias e que conhece muito bem o clube. Além de jogador, foi também treinador da formação do Real Madrid e isso também conta bastante neste exato momento. Essa conexão é muito importante para que não haja dúvidas, né? Unanimidade nunca é, mas 99,8%, vamos chutar aí uma porcentagem, aprovariam a contratação de Xabi Alonso. Até porque, né, cai entre nós, o espanhol, especialmente em Madrid, é muito nacionalista, né? Gosta dos seus, valoriza muito o produto nacional, então a escolha de Xabi Alonso, até pela língua, seria 10-10, não tenho dúvida disso. Eu falei um pouquinho aqui do background do Xabi Alonso, tanto como pessoa quanto jogador, e a gente teve uma entrevista emblemática que viralizou e agora está voltando à tona do José Mourinho há uns 2-3 anos, dizendo e prevendo, né, o pai Mourinho prevendo que o Xabi Alonso seria um dos grandes treinadores da nova geração, muito por conta de ter absorvido durante todo o seu percurso como jogador muita coisa diferente, várias ideias diferentes de treinadores emblemáticos, né? Então, se o cara for uma boa esponja e absorver esse líquido de conhecimento, obviamente, mirando ser treinador no futuro,
ele já leva vantagem. E levava vantagem já na sua vida pessoal, ele é filho de treinador, né? Isso já incute nele a paixão pelo jogo por si só. A posição dele, o posicionamento dele dentro de campo também é um posicionamento estratégico de alguém que tem que conhecer muito o jogo, né, ter muita noção dos espaços. Ele sempre foi um patrão no meio-campo, ou de primeiro volante, ou de número 8, né, ou um cara que ajudava mais na parte defensiva, mas saía muito bem construindo, fazendo o tal build-up que os ingleses chamam, né, de jogo, enfim, nessa parte de construção na primeira etapa. E era um cara que fazia isso com maestria, jogando de costas, recebendo a bola dos zagueiros, procurando os seus jogadores, simplificando processos e, obviamente, fazendo os times que ele participou jogarem melhor. Vamos falar dessas equipes? O Liverpool de Rafa Benítez, onde ele foi muito mais um número 5, né? Um primeiro volante, aqui na Europa, número 6, ao lado de Steven Gerrard. Depois, com sucesso, depois trabalhou com José Mourinho no Real Madrid, naquele time fantástico em transição ofensiva, que inclusive bate recorde de gols marcados, um time que simplificava demais as coisas, fazia com que a bola chegasse com velocidade nos seus pontas, Cristiano Ronaldo de um lado, Gareth Bale do outro, enfim, era um time muito rápido e nessa função ele jogava um pouquinho mais adiantado muitas vezes, porque o Khedira fazia a função de primeiro volante e o Ozil na frente deles, comandando e gerenciando esses processos de uma forma bem simples, né? E o Xabi Alonso sempre foi um motor muito importante para essa equipe, pois trabalhou com o Carlo Ancelotti, um treinador que também tem seus conceitos muito bem vincados, um dos maiores da história do futebol europeu, e depois fecha também com Guardiola no Bayern de Munique. Ou seja, se ele bebeu do suco do conhecimento de todos esses treinadores e que parece que bebeu, olhando o Bayer Leverkusen hoje, a gente pode dizer que o Xabi Alonso tem um diferencial muito vincado também por esse background que eu acabei de falar. Pendurou então as chuteiras em 2017, mas já sabia o que queria fazer, já mirando ser treinador de futebol. Em 2018 ele vai para as categorias de base do Real Madrid. E tem uma entrevista, cara, muito interessante no The Coach's Voice. Aliás, para quem não conhece, siga lá a página do The Coach's Voice aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter. Inclusive tem página em português, porque tem muita entrevista com treinadores e ali a gente conhece bastante o conceito de jogo de cada comandante, né? E ele fala deste início e essa transição de jogador para treinador, que ele não estava tão confiante em que a molecada no Real Madrid, quando ele assume como treinador da formação, iria entender muito bem o que ele queria passar, né? Ele pensou que a comunicação demoraria mais tempo para fazer efeito, o que não foi o caso. A molecada do Real Madrid entendeu ele muito bem e ele já começou a ser visto muito bem, não só agora como ex-jogador, mas como treinador em potencial pela direção do Real Madrid naquela temporada. A molecada entendeu bem os seus conceitos e para a gente ter uma ideia do que ele pensa de futebol, na base do Real Madrid, ele começou com um 4-3-3, aplicando um 4-3-3, ou seja, não com uma linha de 3 zagueiros como ele faz hoje em dia no Bayer Leverkusen, e tendo algumas variações táticas, né? Deixando de lado processos automáticos, até porque estamos falando da formação, e fazendo com que os atletas abrissem a sua cabeça, fazendo mais coisas do que as funções exatas dentro do campo. Isso ele conta nesta entrevista, ou seja, um lateral esquerdo muitas vezes era testado como um terceiro zagueiro, ou muitas vezes testado por dentro como um volante, enfim, e isso ele conseguiu mexer com a cabeça da molecada para que a molecada fosse complementar, né? Não fazendo apenas o arroz com feijão. De lá ele vai para a equipe B da Real Sociedad, onde passou também como jogador, e depois, em 2022, outubro de 2022, é anunciado como técnico do Bayer Leverkusen depois de uma campanha que estava muito ruim dentro da fase de grupos da Liga dos Campeões, inclusive com derrota para o Futebol Clube do Porto. O Bayer Leverkusen caiu na fase de grupos da Champions e o trabalho do Xabi Alonso começou muito bem, muito bem. Se dentro da Bundesliga ele não conseguiu vaga nesta primeira temporada, que nem foi uma temporada completa, para a Liga dos Campeões da Europa, dentro da Europa League ele conseguiu chegar a uma semifinal de competição e só caiu para Roma, mas jogando mais futebol. Já dava para ver
que esse Bayer Leverkusen de Xabi Alonso era um caso sério. E na própria Bundesliga também já demonstrava isso. Faltavam algumas peças que ele foi buscar nesta última janela de transferências. Mas o que era uma promessa começou a se tornar realidade já no final da temporada passada com resultados. Agora, mais do que o resultado, né? O interessante é como chegar lá, né? Qual o estilo de jogo, como fazer o time jogar bem sempre, né? E não por acaso. E sem brincadeira, hoje, tirando aí as cartas marcadas, as figurinhas carimbadas, né? O guardiolismo, os Klopps da vida e tal. Hoje o que eu mais gosto de assistir no futebol europeu é o Brighton, do De Zerbi, na Inglaterra, que aliás daqui a pouquinho também vai sair do Brighton, infelizmente, para a equipe, né? Porque é um treinador muito talentoso que está sendo observado pela Europa fora. E o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, inclusive tem algumas similaridades na construção de jogo das duas equipes, mas eu não vou entrar nessa temática. O que eu quero fazer é mergulhar e me debruçar aí sobre este Bayer Leverkusen, até para contextualizar o porquê o Real Madrid está interessado nele e também para quem não acompanha a Bundesliga entender qual é o sistema de jogo que esse Bayer Leverkusen joga e que o Xabi Alonso gosta, especialmente na Alemanha. Não quer dizer que ele vá fazer a mesma coisa, porque são peças diferentes, estilos diferentes dentro do Real Madrid. Mas para vocês terem uma ideia, 3-4-2-1, essa é a formação base, sempre com 3 zagueiros de origem, dando a sustentação tanto na saída quanto na parte defensiva, e depois disso, a partir desta linha, aí já vemos mais variações táticas, dependendo da estrutura do jogo, do adversário, das variedades que a partida for propondo, né, dentro de campo, e isso é uma das características do Xabi Alonso, ele não fica amarrado a uma proposta só. Se o jogo está mais para transição rápida ofensiva, ele consegue adaptar o time. Se o jogo está mais para posse de bola, ele consegue adaptar o time. Enfim, ele tem uma ideia muito bem definida do que ele quer, especialmente no jogo construído, né? Do que eu dizia do build-up. E algo que ele trouxe bastante das equipes que ele participou. E esse time do Bayer Leverkusen realmente é um time de construção com posse de bola, mas não a posse pela posse, né? Ficar trocando centenas de passes, cozinhando o adversário e não agredindo, não chegando com qualidade no último terço de campo. Pelo contrário, é um time que domina o seu adversário com um jogo bem apoiado e uma construção que conta com, ora, triangulações, ora com um quadrado com 4 jogadores. Vou botar aí na tela para vocês terem uma referência melhor, mas são jogadores que não ficam prendendo muito a bola. No máximo 2, 3, 4 segundos, olha, chutando alto, cada um com a bola, 2, 3 passes e fazem o time adversário ser envolvido, né? Sendo que dessa forma você consegue quebrar as linhas dos adversários, porque o adversário vai tentar roubar essa bola de alguma forma, vai sair da sua posição e vai sobrar espaço. Quando sobra esse espaço, é um time que aproveita bem a qualidade dos jogadores que tem, já vou falar deles, para acionar um passe na verticalidade, buscar uma inversão de jogo onde tenha mais espaço, acionar os 2 alas que são muito importantes neste time do Bayer Leverkusen, que chegam toda hora na linha de fundo, inclusive conseguem também infiltrar por dentro para chegar na cara do gol e fazer gols muitas vezes. Enfim, é um time que tem essa característica, dominar o adversário. Fez isso com maestria contra o Bayern de Munique em vários momentos do jogo dentro da Allianz Arena. Essa troca de passes rápida, de posicionamento e de triangulações e esses boxes aí que eu disse, funcionaram muito bem. O Bayern de Munique muitas vezes não conseguia pegar na bola e não conseguia encontrar o Bayer Leverkusen dentro de campo. Então não é a posse pela posse. E aí entra a característica de cada jogador. Como eu disse, são 3 zagueiros muito bem posicionados e postados. Na parte defensiva, quando o Bayer Leverkusen é pressionado e atacado, a ideia é que os 2 alas baixem e formem uma linha de 5. E também quando o Bayer Leverkusen perde a bola, o time tenta recuperar muito rápido, né? O tal do Gegenpressing que o Xabi Alonso aprendeu com maestria jogando no futebol alemão, né? Perdeu a bola, recuperação pós-perda é fundamental para essa equipe voltar até a bola, o que ela gosta demais por tudo isso que
que eu já falei. E aí quando eu falei dos alas, cara, o Frimpong faz um papel fundamental e o Xabi Alonso foi com lupa buscar o Grimaldo, inclusive convenceu o Grimaldo que o projeto do Bayer Leverkusen era melhor do que o Benfica, convenceu o jogador a sair justamente porque ele precisava de um cara que subisse muito bem ao ataque e que fizesse esse apoio de uma forma muito bem sustentada, e o Grimaldo é esse jogador, muito mais características ofensivas do que defensivas. Os dois estão fazendo uma temporada muito boa e são fundamentais tanto para fazer o corredor ofensivo quanto para baixar nessa linha de 5 quando a equipe é agredida, né? Grimaldo e Frimpong. E aí no meio-campo tem uma peça fundamental que é o Xabi Alonso em versão de jogador, obviamente com menos qualidade, mas eu acho que o Xabi Alonso se revê muito em campo na função que faz hoje o Xhaka. O Xhaka, ele não varia tanto de posição, ele é o patrão do meio-campo, mas ele se movimenta muito. Ele pega a bola e distribui, ele vai para a direita fazer essa triangulação, hora aqui, depois ele distribui para a esquerda e vai lá também fazer a aproximação para ter linha de passe. Ele aciona muito bem os dois jogadores que estão ao seu lado. O Palacios, que acabou de renovar o contrato com o Bayer Leverkusen, é um cara que também tem qualidade na saída de jogo e também tem qualidade para apertar a marcação no meio campo. E aí, na frente deles, o Hoffmann, que é uma espécie de box to box, tem fôlego para fazer idas e voltas, corridas sem parar nesse meio campo, né? E consegue chegar também com qualidade no setor ofensivo. E mais à frente, um pouquinho antes do centroavante, você tem o Wirtz, que é um dos caras que tem mais qualidade dentro da Bundesliga com a bola, né? Número 10 clássico, ele e o Musiala são os dois jogadores que mais me encantam nessa função. Características diferentes, mas nessa função de criação, de armação. É o homem do último passe, que vai acionar na verticalidade o centroavante, que é muito bom jogador também, que é o Boniface, né? Boniface, inclusive, que se continuar dessa forma, não sei não se ventos não o levarão para outros lugares. E quem sabe se o Xabi Alonso for mesmo para o Real Madrid, ainda estamos no âmbito da especulação, não seja um cara que não vá parar na capital espanhola. Muito bom centroavante, um jogador que não é tão estático, aliás, é uma característica desse time, né? Precisa de um centroavante que ataque os espaços de frente, que muitas vezes vá para um contra um, para o mano a mano, que às vezes abre um pouco o espaço para que outros jogadores façam aí essa infiltração, como eu falei, e o Boniface tem essas características, não é um cara muito estático. Aliás, as chances criadas para o Boniface fazer gols nesta temporada da Bundesliga até esse momento já são recorde, né? Se eu não estou enganado, 38 possibilidades de gols o Bayer Leverkusen deu de munição ao Boniface. Ou seja, esse sistema todo, essa engrenagem toda, rende muito e muito no último terço de campo, sendo que quando o time não consegue construir assim, vai para a transição ofensiva rápida. É um time muito bom, esse time do Bayer Leverkusen, é uma ideia de jogo muito interessante, com tudo o que o Xabi Alonso viveu durante a carreira, ele parece conseguir aplicar de uma forma diferente dentro dessa equipe. Vai dar certo no futuro? Cara, depende muito de fatores e de outras coisas, mas eu acredito que seja um caso sério dentro do futebol e dentro dessa nova geração dos treinadores. É uma aposta, para mim, que não é nem especular, é uma aposta certeira. E o Real Madrid está tentando dar esse passo. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, que vai se arrastar, obviamente, até o próximo mercado de transferências de verão, né? A próxima temporada. Tem a multa rescisória, como eu falei, do Bayer Leverkusen, que ele tem contrato até 2026, mas para o Real Madrid isso aí não deve ser muito dinheiro, né? Se quiser investir mesmo, vai investir, vai levar o treinador, e outros grandes clubes vão entrar nesta briga. Beijo para vocês e acompanhem, se gostam de futebol, acompanhem o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.